Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas ao certo você vai estar iniciando esse vídeo. O importante é que agora você está dentro da nossa oficina de desenho realista. Meu nome é Camila e eu vou ensinar os princípios básicos do desenho. E o que nós vamos aprender hoje na oficina? Através de exercícios simples, os básicos mais importantes do desenho, você vai aprender técnicas de sombreamento, brilho, onde e como aplicar a proporção, ter noção da percepção, a perspectiva. O famoso PPP do desenho. Eles que dão fundamento para qualquer área das artes visuais, sejam elas pintura em tela, aquarela, pontilhismo, realismo, tatu, seja o que for. Então, pegue seu lápis, seu papel e bora lá. Lembrando que a oficina ela é focada no desenho realista. E é por isso que os materiais que eu vou usar e ensinar a vocês é do desenho. Aqui já na mesa, nós vamos falar sobre alguns pontos principais para quem está começando. O primeiro deles é sobre a graduação dos lápis, para que cada um deles serve. O segundo é sobre os materiais que você vai precisar para desenhar com mais qualidade. E o terceiro, e não menos importante, nós vamos fazer um exercício de coordenação motora, isso é, exercitar os dois hemisférios do cérebro. Os lápis possuem diferentes tipos de graduação. Você já deve ter percebido que, ao pegar um lápis na mão, ele possui uma letra e um número. Isso significa o grau de dureza que ele possui em sua composição. Para você entender melhor o que eu estou falando, nós temos a escala de graduação dos lápis, onde o H vem do inglês hard, quer dizer duro. Quanto mais duro, menos ele se soltará da folha, menos ele se espalhará. Isso significa que, sendo mais claro, ele vai ser ideal para fazer esboços, rascunhos e áreas mais claras e leves do seu desenho. Já os lápis de graduação B, o B, que vem do inglês black, significa escuro. Quanto maior for o grau, mais escuro ele vai ser, mais ele se soltará da folha. O que é ideal para você fazer sombreamentos, trabalhar com luz e sombra. Quanto mais duros, mais argila em sua composição. Quanto mais macio, mais grafite. Para você entender melhor como funciona essa escala de graduação dos lápis, eu tenho aqui um desenho realista já pronto. Esse desenho eu fiz há alguns anos e você pode ver onde há tonalidades mais escuras, menos você vai ver o risco do lápis. Onde há tonalidades mais claras, mais ele permanece o risco intacto. Eu estou aqui colocando as graduações como foram usadas. Se você quiser, você pode printar a tela para você entender melhor onde que eu usei cada tipo de lápis. Como funciona essa ideia de lápis mais duro, lápis mais macio? Olha de perto como esse desenho fica todo riscado, essa pele, que é a ideia de textura, quase um pontilhismo. Ó, tá vendo? A pele fica toda riscada, porque o lápis duro, ele permanece o risco, ele não vai se espalhar na folha, enquanto o lápis de cor mais escura, ó, quase você não vê o risco. Ele se espalha completamente na folha. E olha que legal esse efeito de brilho. Esse aqui é feito com boleador. Eu vou mostrar já já como vai funcionar. Mas olha, os fiozinhos foi feito com a lapiseira. As lapiseiras, assim como os lápis, possuem aqueles mesmos tipos de graduação. Então, o que diferencia os lápis das lapiseiras? São o tamanho da ponta. Quanto menor for a ponta,
mas você vai conseguir trabalhar áreas menores no seu desenho, como fios de cabelo, sobrancelhas, cílios. A menorzinha que encontramos no mercado, por exemplo, é a 03, que é essa que eu tenho aqui. Também tem a 05 e a 07. São essas três principais lapiseiras que você pode usar no seu desenho. O esfuminho. Esfumar significa espalhar o grafite na folha. O esfuminho nada mais é do que um rolo de papel bem comprimido. Eu estraguei o meu só para mostrar para vocês como ele é por dentro. Temos materiais alternativos para esfumar o desenho, como pincel. O pincel que eu costumo utilizar é o pincel de maquiagem. Você que é menina, você vai saber que esse pincel aqui, você vai passar o pó e vai esfumaçar no rosto. E é exatamente o que você vai fazer com o grafite na folha. E é por isso que eu gosto de usar os pincéis de maquiagem. Borracha, você já deve estar acostumado com a borracha comum, a borracha escolar. Mas também existem outros tipos de borracha no desenho realista, como essa muito utilizada, se chama Monozero. Ela vem como se fosse uma lapiseira mesmo, você encaixa aqui e consegue apagar áreas menores. Também temos a borracha elétrica, como o próprio nome diz, ela é elétrica. Ela vai fazer o trabalho mais rápido. Porém, na hora de desenhar, eu gosto de usar mais a Monozero. Por quê? Porque ela é mais precisa, você tem um controle maior na mão. Uma borracha muito legal é a borracha limpa tipos. Ela é como se fosse uma massinha, você vai modelar ela conforme você achar mais confortável de trabalhar na hora do desenho. Ela não vai servir para apagar como as outras borrachas, mas sim para suavizar os traços. Vamos supor que você está trabalhando lá textura de pele, e aí você faz o traço mais forte e queira suavizar esse traço. Por exemplo, nosso desenho aqui. Eu fiz um traço mais escuro. E agora, eu vou lá apagar com a borracha comum. A borracha comum, às vezes, vai tirar o traço todo. Isso é muito ruim, porque daí você vai ter que refazer esse traço e vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas a borracha limpa-tipos, com pequenas batidinhas, você consegue suavizar aquele traço. O boleador, ele vai servir para você fazer marcações no seu desenho. Marcações como fios de barba e fios de cabelo. Lembra que eu mostrei aqui os fiozinhos de cabelo? Exatamente o que o boleador vai fazer. Eu gosto de usar uma caneta vazia, que vai servir como se fosse um boleador. Eu gosto mais. Vamos supor que você faça riscos, e esses riscos não vão aparecer mesmo. Só que, ao passar o lápis, esses riscos, eles vão se evidenciar, né? Vamos aqui esfumaçar para ver como vai ficar. Tá vendo? Como eles ressaltam e aparecem. Exatamente isso que o boleador faz. Na prática, fica assim. Você trabalhar a ideia de esfumar é o carvão. Eu utilizo o carvão vegetal, que vem nessa caixinha, e aí eu raspo ele aqui nessa lixa, ele vira um pozinho. Aqui, ó, pozinho dele, que eu guardo ele. Vou lá com o pincel, ou até mesmo um esfuminho, passo no desenho e espalho. Essa questão de espalhar, você precisa ter um pouquinho de paciência, porque o carvão, ele é bem fininho. E dependendo de como você faz, você pode sujar todo o seu desenho. Mas logo eu vou explicar como vai funcionar isso na prática.
chegou a hora mais curiosa e um tanto quanto interessante da nossa oficina de desenho realista. Nela, nós vamos falar sobre a coordenação motora. Camila, para que serve a coordenação motora? Ela não é só importante, mas ela é essencial para você aprender lá a soltar os traços. Vamos supor que você faça traços duros, rígidos na folha. Aí na hora de apagar você não consegue e acaba ficando aquele desenho todo marcado, feio. Além disso, a coordenação motora através desse exercício vai ativar a sincronia entre o cérebro e as mãos. Vai ativar os dois lados do cérebro. Isso é, o lado criativo e o lado racional. Tem um livro muito interessante que eu até quero indicar ele aqui na oficina, que se chama O Lado Direito do Cérebro. O lado direito é o nosso lado criativo. Dizem que quem sabe desenhar, quem gosta de desenhar artes, tocar violão, praticar algum tipo de instrumento, dança, teatro, ativa mais o lado direito do cérebro, que é o lado criativo. Quando falamos de desenho realista, não só o lado direito deve ser exercitado, mas o esquerdo também, que vai trazer mais racionalidade, mais controle, mais precisão nos seus traços, nos seus desenhos. Eu gosto de exemplificar que desenhar é como andar de bicicleta. Quando você coloca a criança para andar de bicicleta, primeiro ela vai começar ali com uma motoquinha, uma bicicleta de equilíbrio, logo você dá uma bicicleta com rodinhas para ela, e aí você dá a bicicleta sem rodinhas e ela está preparada para andar. Tudo começa com uma coordenação motora. Você não vai chegar fazendo um desenho realista, uau, logo de cara. Todo começo, ele é básico. Todo começo vem de princípios como este, como um exercício como este. Esse exercício, em específico, nós vamos trabalhar as duas mãos. Isso quer dizer que, ao trabalhar as duas mãos, nós vamos lá ativar os dois hemisférios do cérebro, lembra? E aí, a sua mão dominante ela vai ficar mais precisa. Você vai notar que o traço vai sair melhor. Antes de mais nada, nós vamos dividir a folha. A ideia aqui é desenhar uma maçã. Tente fazer os dois lados o mais parecido possível. Usando esse mesmo desenho, nós vamos trabalhar luz e sombra. Vamos usar os lápis de graduação B, que são os lápis mais macios. Vamos supor que a luz, ela venha deste lado. Logicamente, e este lado aqui vai estar mais escuro. Quando você for desenhar, o recomendado é deixar sempre uma folha em cima da mão, para que essa mão, o suor da mão, né, a oleosidade da pele, ela manche todo o desenho, se você colocar ela em cima do grafite. Então, eu sempre desenho com uma folha embaixo da mão. Esse outro lado da maçã, nós vamos utilizar o carvão.
técnica de desenho por encaixe. Como você pode ver, ao iniciar o desenho da maçã, nós iniciamos com um círculo. E depois ela foi criando forma. É assim que é o método de desenho por encaixe. A gente desenha formas geométricas como quadrado, retângulo, triângulo. E aí, dentro dessas formas, que são simples, nós fazemos um desenho mais elaborado. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Você aprendeu os princípios básicos do desenho. Não deixe de praticar. Bons estudos!